Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso comentário e leitura de Evagrio Pontico, Tratado Prático da Vida Monástica, 7º encontro sobre as paixões, número 34 a 39. 34. A dificuldade do combate espiritual em confronto com os combates materiais. Das coisas de que temos uma recordação rica de paixões, delas nós sofremos no passado os efeitos com grandes paixões. Assim, pois, das coisas que no presente aceitamos por um crescimento passional, deles, por sua vez, nós teremos uma recordação passional. Daí, portanto, que aquele que conseguiu superar os demônios em seus repetidos assaltos, terminará em desprezar os modos usados pelos demônios para agredir. Na verdade, a guerra imaterial é mais difícil do que aquela guerra material. 35. Os resultados da impassibilidade. As paixões da alma trazem suas ocasiões dos homens. Do outro lado, as paixões do corpo trazem a sua origem do corpo. A psicologia, o conflito da adaptação corpórea ao meio. Esse é o princípio da psicologia. Para reprimir as paixões do corpo, intervém a abstinência, a fim de vencer as paixões da alma, que é decidido através da busca de um amor espiritual. O amor espiritual se entende através da caridade. É esta virtude insubstituível, destinada a superar as paixões da parte irascível. O amor aqui vem, como também fala São Paulo, 1 Coríntios 13, é um dos princípios das virtudes teologais: fé, esperança e amor, caridade. Lembrando que as virtudes cardeais não são bíblicas. As virtudes cardeais nascem da filosofia grega. 36. Diferente é a duração das paixões da alma e aquelas do corpo. Aquelas entre os demônios que controlam as paixões da alma duram até a morte. As outras, ao contrário, que se tratam das paixões do corpo, se afastam logo. Evagrio conhece duas espécies de demônios: aqueles que desfrutam no homem as paixões da alma e aqueles demônios que desfrutam aquelas paixões do corpo. Nestes dois grupos existem estratégias diferentes. Existem, pois, outros demônios que, semelhante ao sol que surge e se põe, atacam somente uma parte da alma. Ao contrário, o demônio do meio-dia é comum que ele vá assediar inteiramente toda a alma, e assim ele tenta sufocar a mente. Doce, portanto, se torna a solidão do deserto depois da vitória sobre as paixões. A solidão do deserto, anacorese, é aconselhada por Evagrio,
somente depois da própria vitória sobre as paixões. É essa a via que conduz à contemplação. É então que permanecem somente as lembranças límpidas, e o combate não atrai mais o monge para lutas posteriores, mas unicamente conduz o monge à contemplação da razão daquelas lutas. 37. Incerteza dos eruditos, isto é, dos sábios, sobre a origem das paixões. Para saber se é o pensamento a suscitar as paixões, ou então as paixões que movem o pensamento, é necessário refletir. Para alguns parece justo a primeira solução, para outros as segundas. 38. A supremacia da caridade. As paixões possuem suas naturezas fortes das sensações. Quando, porém, estão presentes a caridade e a abstinência, não surgem as paixões. Se, porém, essas virtudes vierem a faltar, as paixões ressurgem. A irascibilidade precisa de remédios em maiores números no confronto com a concupiscência. Por isso, grande se diz caridade, porque constitui um freio à irascibilidade. Por nada também aquele grande santo que foi Moisés, em seu tratado sobre a natureza, e define simbolicamente Ofiomaque, aquele que combatia a serpente. De office, serpente, maque, maré, batalha. A citação em torno a Moisés, em que a Escritura exalta a mansidão, é tomada de Levítico 11, versículo 22. Aquilo que aqui Evrágio refere como tratado sobre a natureza, outro não é senão o elenco dos animais comestíveis prescritos por Deus a Israel. 39. Os demônios trapaceiam suas presenças pelos seus cheiros. Contra o péssimo odor que emana pela presença dos demônios, na vida de Santo Antão, na obra de Atanásio, número 63, advertia a presença dos demônios por meio do seu cheiro. A alma habitualmente se inflama para combater os pensamentos suscitados pelos demônios. Não apenas percebe a aproximação dos demônios. Na verdade, ela fica impressionada pelas paixões provocadas por quem as perturba. Essa questão ligado aos demônios, que era visto na patrística, principalmente Tertuliano, ele não é santo, mas Tertuliano, de Cartago, que via demônios em todos os lugares, e que o homem tinha que estar nessa luta constante aos demônios, diante das paixões humanas, onde a função dos demônios era escravizar o ser humano, submetê-lo, e os demônios exerciam uma força para torná-los escravos de suas paixões, que se deveria então libertar. Foi o grande conflito de Tertuliano, inclusive, com a igreja sobre as questões das paixões. Tanto é que ele era o rigorista moral, que se afasta da igreja, chega a criar um grupo extremamente radical chamado tertulianistas,
ele que morreu no ano 222. Diante disto, nós vemos que este raciocínio, esse pensamento, vale também para nós. Em que sentido? Eu vou dar um exemplo. Não, vou dar uns 2, 3 exemplos. Primeiro, imagina você que chegou a ter o vício do cigarro. Depois se torna uma espécie de doença. No início, o cigarro é um prazer. Em determinado momento, se cria uma dependência, onde a necessidade, não só fisiológica, mas também psicológica, dependência da nicotina, do cigarro, faz com que a pessoa se torne escrava do próprio cigarro. Tanto é que muitas vezes ela quer parar, ela não consegue, porque o cigarro se tornou mais forte do que ela. No fundo, ela está escravizada, porque ela já não é mais livre, porque ela está submetida sobre um poder que se tornou mais forte do que ela. Nós podemos ver dentro da mentalidade daquela época que quando o ser humano perde a sua liberdade, ele tem um poder que se torna maior do que ela, e ela muitas vezes não tem condições e forças para vencer essa tentação. Então, dentro desse sentido, é como se ela estivesse possuída por um espírito, onde o espírito tira a sua liberdade, ela fica totalmente alienada e ela não encontra em nenhum momento forças para poder vencer. Ela só vai poder vencer a partir do momento em que ela toma consciência, né, de que ela precisa deixar o cigarro. Naquele momento em que ela toma consciência, ela vai fazer uma luta constante, é uma batalha contra o vício ou a doença, a ponto de chegar num determinado momento, nessa luta árdua, ela conseguir vencer. Então, a partir de então, quando ela vence, ela tem que estar atenta para não recair devido à memória, devido ao prazer que o cigarro dava, e nessa luta ela vai tentar então vencer, né, e manter constantemente uma vigilância para não recair, né, naquele vício ou que possa chegar àquela doença, onde ela se torna impotente. Ela pode sair? Pode, mas é uma luta. Aqui também, naquela mentalidade antiga, era a lutar contra os demônios, lutar contra o mal que aliena, que tira a sua liberdade. É uma luta constante. Por exemplo, quando uma pessoa não tem o vício do cigarro, a pessoa não chega à doença da dependência da nicotina, ela não tem a necessidade dessa luta porque não é o problema dela. Ela não vive essa alienação. Pode ser que ela viva outras alienações, mas não essa. Para ela é muito mais tranquilo a vida, porque ela não tem que combater sobre uma realidade que ela não tem, né, uma exigência psicofísica que cria essa dependência e depois a doença. Então, para os antigos, quando eles viam que se criava essa submissão, onde a pessoa então já não era mais livre, mais submetiva, escrava a uma força que era maior do que ela, eles diziam que era uma espécie de possessão demoníaca. Isso que nós falamos, o cigarro, vale para a droga, onde a droga se torna maior do que a pessoa e ela então já não é mais dona de si mesma, ela está submetida a uma força maior. E a consciência que ela tem da necessidade de sair, quando ela diz, eu preciso sair, é nessa consciência que ela começa a se curar. Mas ela tem que estar constantemente vigilante se ela consegue sair, porque a questão da necessidade, a questão da submissão se torna muito grande.
Então, também os antigos viriam nessa questão como se fosse uma espécie de possessão demoníaca. A pessoa já não era mais dona de si mesma. O mesmo valia também para as questões da afetividade, da sexualidade, onde a pessoa se torna, né, dependente, né, da necessidade da afetividade e sexualidade, né, onde ela perde o controle, né, de si mesmo, está submetida a uma força maior do que ela, onde a sexualidade e a afetividade não é colocada a serviço da vida, mas é uma escravidão que se cria, também se colocava isso como tentação. Então, assim, várias realidades, como dinheiro, tantas coisas, que podem desencadear essa realidade da perda da liberdade, do autocontrole, né? Agora, para nós cristãos, essa experiência que se faz com Deus em Cristo Jesus, a experiência que se faz do Pai, né, em Cristo Jesus, é o fundamento da nossa luta espiritual, que vai fazendo com que nós possamos ser livres, jamais escravos, porque nós somos livres em Cristo, nós não estamos mais submetidos a nada, a nossa única submissão é aquele que nos amou e por nós se entregou, é uma entrega de vida. É a grande questão que, no caso Evagrio Pontico, fala desses demônios, né? O que submetem o ser humano a uma alienação da sua próprio sentido da vida e a submissão do ser humano a uma força que se torna maior do que ele. Então depois nós vamos continuar, né? Que Deus nos dê a sua paz, a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.